Olá, iniciando mais um episódio do Madcast. Hoje nós falaremos sobre gestão de condomínios, problemas que são enfrentados, e convidamos os especialistas Ana Cristina Souza e João Pedro Cita, do Souza e Cita Advogados. Bem-vindos, obrigado por aceitar mais esse convite. E sempre falar de condomínio realmente é um desafio, e da gestão, então, ainda mais, porque a gente percebe que é uma dor recorrente agora, né? A gente que milita na área acaba percebendo isso muito dos nossos consulentes que vêm questionando o que fazer, como fazer. Então vamos bater um bate-papo aqui mais profundo a respeito desse tema. Mas bem-vindos e obrigado por aceitar o convite. Nós que agradecemos o convite. Todas as vezes que nos chamar, nós estaremos aqui com certeza. Prontamente. Isso é ótimo, porque às vezes tem muitas pessoas que, não vou falar, não quero. Tem muito associado que às vezes não quer, atua. E é bom que para nós, a gente pensar que o podcast ele pode ser uma orientação para um primeiro consulente ou qualquer outra pessoa que nem não é da associação, mas está com uma dúvida ali, um condômino, procura na internet alguma coisa. Então, encontra uma orientação que eu acho que é a nossa parcela, né? De poder doar e compartilhar esse conhecimento nosso. Com certeza. Então, assim, para quem não viu o podcast anterior, que eles já gravaram, vocês têm que voltar lá, viu, gente? Alguns episódios anteriores. Mas para a nossa audiência conhecer, quem está realmente agora nesse momento nos ouvindo ou assistindo, eu queria que vocês contassem um pouco sobre vocês, a carreira, de uma forma sucinta. Bom, eu já estou militando aí na área. Na verdade, eu já trabalho com condomínio tem 17 anos e sou advogada há 15. Então, mesmo antes de eu formar, eu já estava atuando, né? E desde sempre, né? Comecei até, inclusive, como síndica do prédio onde eu morava, e eu interessada, fui buscando informação, de repente, quando eu formei... Já estava lá na prática, já começou pela prática. Naquela esteira ali, né? Só dei continuidade, é uma área que eu gosto muito, né? É desafiadora, porque lidar com o ser humano, né? Dentro de condomínios, então é um desafio, mas eu gosto bastante, então é isso. E você, João? Bom, meu nome é João Pedro, como eu já havia falado em um outro episódio que a gente participou, eu comecei a militar nessa área, depois assim, eu vim do interior, eu formei no ensino médio, vim morar aqui na capital para poder fazer a faculdade de Direito, e aí aquela coisa, né, quando você vem de fora, você não tem parentes aqui, você vai morar em vários lugares, aluguel e tal, e aí você começa a conviver com vários condomínios diferentes, acompanhar como é que funciona aquelas coisas, ficar por dentro das coisas. Então, daí nasceu meu interesse pela área condominial, né? E aí, mais no futuro, quando eu formei, fui fazer pós-graduação, conheci a minha sócia, que eu considero como uma sócia, amiga, mentora, pessoa pela qual tenho um carinho muito imenso, e uma gratidão também, né, pelas coisas todas que a gente já viveu e está vivendo e vai viver ainda. E a recíproca é a mesma? Então, para ter uma sociedade de sucesso. Com certeza. Então, assim, a gente gosta de brincar que foi a mão e a luva. Deu muito certo nossa parceria e desde então já estou aí no meu 5º ano na advocacia. Menos anos, né, que a Ana, mas estamos aí na labuta, com certeza. Então, vamos entrar aqui já no assunto mesmo da gestão. Quais são os sinais, assim, que vocês percebem que já indica ali uma gestão temerária num condomínio? Quer começar, João? Posso começar. Assim, nós temos visto com alguma frequência nos últimos anos vários condôminos virem procurar o escritório querendo orientações para como lidar com esse tipo de situação que eles encontram nos condomínios. Sempre começa, normalmente, com falta de informação, uma falta de transparência. Às vezes o pessoal pede uma informação, o síndico não fornece, ou às vezes faz um corpo mole para poder fornecer, ou fornece a informação de forma parcial. Em algum momento também a gente verifica que às vezes não tem administrador no condomínio, as informações ficam guardadas com o síndico. Muitas vezes você vê que nas assembleias também as informações elas são enviadas no momento da assembleia, às vezes vai ter uma deliberação importante, as pessoas não estão sabendo muito bem o que vai acontecer, chega lá que vai ter noção de como é que está a situação do condomínio, às vezes que está com caixa um pouco complicada, aí lá na assembleia que o síndico vai informar.
Então começa com essa ausência de informações, eu diria, que é o nosso principal norte ali para você identificar que tem alguma coisa errada. Precisa de algum ajuste. É exatamente como o João está falando. O pessoal, quando eles nos procuram, é porque eles já tentaram de várias maneiras obter informação, ter acesso a documentos e o síndico, aquela administração recusar ou, como o João falou... Ou dificultar, né? Dificulta, dá parcialmente, né, documentos que você não tem... Né, não é tangível, não é uma coisa assim que você consegue extrair informação. Então, aí quando eles nos procuram, né, é porque o próprio... Aí a gente está falando assim, dos condôminos que procuram a nossa assessoria por causa daquela gestão que está ali naquele condomínio. Então, quando eles nos procuram, do modo deles, da maneira deles, eles sentem que já esgotaram os meios que eles são, né, possíveis de acessar a informação daquele condomínio em si. Então, quando eles nos procuram, é porque já está assim, né? O que eu faço agora? E é bom a gente ressaltar porque os condôminos, eles têm direito ao acesso a essas informações. Sim. E muitas vezes esbarra num desconhecimento ou do síndico, que tem receio de mostrar esses documentos, sim, que pode ser assim, quero cópia integral do livro de atas, um exemplo. Uhum. E às vezes o síndico, por medo do extravio, não fornece. Sim. Então, assim, ou a própria administradora. E tem recursos que você às vezes disponibiliza ali na sua copiadora, digitalizadora de confiança, que vai fazer esse trabalho, te devolve o livro e o condomínio paga ali. Então, assim, são atitudes simples que muitas vezes não é pegar o livro fisicamente sem entregar na mão do condomínio, que poderia ser também, mas há um risco de extravio. Sim. Já que se você tem esse receio, se é gestor, utilize dessas ferramentas. Tem muitos condomínios e administradoras que digitalizam tudo e já deixam no próprio sistema. Mas isso aí não são todos os condomínios que têm essa estrutura. A gente tem que pensar que tem condomínios menores, mais antigos, sim, que ainda tem moradores que têm mais dificuldade de digitalizar ou acessar, sim, a tecnologia, ou porque a própria administradora também não tem aplicativo. Então, ainda assim, é possível. Leva, nem que seja na papelaria lá de sua confiança, do bairro. Disponibiliza, entrega, faz a cópia, fala o custo é esse e depois retoma. Sim. Ou outro documento que talvez precise, às vezes projeto. É muito comum, às vezes, um condômino pedir, às vezes ele não tem, ele já é ali terceiro, quarto morador, sim, é inquilino, eu quero saber se eu posso fazer alguma alteração, sim, posso furar aqui, e às vezes não tem projeto hidráulico, prédio antigo. Às vezes a administração tem esses documentos. Uhum. Então, não vejo problema algum em fornecer. Sim. Né? Mas exatamente, dessa forma. E é ruim pro condomínio quando ele pede, ele não é um dever da administração fornecer esses documentos. Todo mundo tem direito à informação. E aí, mesmo contas, balancetes, quero analisar, não é em cima da hora e nem na assembleia, porque isso não é eficaz. Exatamente. Então acaba que são atitudes pequenas, que são posturas que podem modificar completamente ali a convivência deles. Com certeza. E a visão que as pessoas têm também sobre aquela gestão, né? Então aquela confiança, aquela transparência, aquele sentimento de segurança, né? Com aquela pessoa que está gerindo o condomínio. E assim, quais os riscos que vocês entendem assim, né? Legais e financeiros de uma administração negligente, por exemplo, pediu a prestação de contas, porque às vezes, mandei o balancete, contas prestadas, não é bem assim. E às vezes um condômino se interessa ou porque ele tem familiaridade ou porque ele está com dúvida mesmo. Uhum. E é direito dele ter acesso a essas informações. Só o balancete, às vezes, para ele não é suficiente. Sim. Então, quais, assim, né, os principais riscos que vocês entendem ao administrador, ou gestor, quando ele não é tão transparente nessa questão de demonstrar ou demonstrar parcialmente, enfim? Então, é como você mesma falou, né? Todos os condôminos, moradores, até mesmo um locatário, ele está pagando ali a taxa condominial ordinária, ele tem direito a acesso a essas informações, né, ter acesso a esses documentos. E, então, assim, a gente sabe que o síndico, né, ou aquele gestor daquele condomínio, existem ferramentas plausíveis para ele estar utilizando para disponibilizar a documentação para qualquer pessoa que solicitar. Então, a virtualização, né, ela casa bem com
com esses procedimentos, porque a partir do momento que eu virtualizo, né, faço uma virtualização fidedigna com o documento original, então você disponibiliza isso virtualmente para quem solicitar, e até entendo que um dos procedimentos que o condomínio tem que adotar seria o registro das atas, por exemplo. Né? Se eu faço o registro da ata lá no cartório de títulos e documentos, eu vou ter aquele documento registrado lá e não vai perder nunca, porque ele vai ficar arquivado ali. Né? Então, aqueles procedimentos que são rotineiros, que precisam ser adequados, um condomínio, por menor que ele seja, contratar uma administradora onde ela faça a digitalização de todos os documentos. E aí, a questão da transparência, né, é o que a gente tem enfrentado lá dentro do escritório. Quando as pessoas começam a ter acesso à informação parcial, a gente vê que o síndico ele não está sendo transparente como deveria e prestando as contas ou fazendo, né, alguns procedimentos dentro daquele condomínio da forma que deveria. Por exemplo, contratar uma empresa para fazer qualquer tipo de serviço sem um contrato prévio, sem nota fiscal, né, para dar a garantia daquele serviço. Então, quando o condomínio ele não tem essa regularidade formal para fazer uma contratação da forma adequada, com a documentação que dá lastro a tudo isso, inclusive as garantias, então, quando o síndico ele funciona dessa maneira dentro daquele condomínio, ele começa a assumir o ônus, a responsabilidade é toda dele, justamente porque ele não fez da forma adequada. Então, ele contrata um serviço qualquer, né, e não pede, né, nota fiscal, não tem um contrato prévio, e aí acaba dando um problema naquele serviço e ele não tem nem como exercer o direito de garantia porque não está calçado com essa documentação que é inerente, né? Então, assim, a gente sabe que muitos condomínios fazem contratações ou faz aquisição de material de qualquer coisa sem nota fiscal ou com documento simplório, né, que não tem laço. Dá aquela segurança jurídica, né, para a relação. Então, tudo que o síndico faz dessa maneira, sem o devido laço, sem aquela documentação que calça, né, aquele procedimento que ele adotou, então, mesmo que ele esteja agindo de boa fé, né? Mesmo que ele esteja agindo de boa fé, se ele contratou o serviço e aquele serviço deu um problema e ele depois não consegue requerer lá as garantias, né? Pronto, é ele que vai ter que pagar. Ele vai ter que tirar do próprio bolso para poder então ressarcir ali ou mandar consertar novamente ou fazer o procedimento novamente, justamente porque, né, não tem essas garantias. Isso acaba criando um risco, né, para o condomínio, porque ele fica, e para o síndico, né, ele fica exposto, né, a essa situação e mais, né, igual que a gente tem casos, por exemplo, que síndicos fazem contratação de mão de obra muitas vezes sem ter as garantias todas, aí vai verificar no dia a dia da obra, a pessoa está sem usar os EPIs necessários, se acontece, né, algum acidente, alguma questão assim, aí ainda mais grave, né, porque aí a família da pessoa entrando contra o condomínio, para requerer às vezes até uma pensão, porque, né, a pessoa tem uma fatalidade, indenização e tal. Então, assim, é um risco grande, juridicamente falando, para o condomínio, para o síndico, e também um prejuízo financeiro, né? Que muitas vezes você às vezes contrata achando que vai ficar um preço mais em conta, fazer uma contratação de forma informal num primeiro momento, mas no futuro você pode ter um gasto muito maior, porque você vai ter repercussões dessa falta de cercar desses cuidados jurídicos, né? Então, muitas vezes, é aquela questão da falta de segurança jurídica que o condomínio vai ter, o síndico, né, de forma na sequência, né, porque ele, como mandatário, ele responde legalmente por aquelas atitudes que são tomadas de forma irregular, mas também o condomínio também ele acaba assumindo, mesmo que inicialmente ele assume e depois o síndico possa ser responsabilizado, mas o condomínio ele vai assumir também de alguma forma. Sim. E muitas vezes o síndico não vai ter nem condição também de assumir diretamente aquele prejuízo todo num primeiro momento. Então, aquela coisa de você estar achando que o condomínio está todo organizado, está fazendo tudo certinho, e você toma uma surpresa, às vezes numa assembleia, às vezes num processo judicial, às vezes uma sentença condenatória,
trazendo para o condomínio um ônus muito grande que as pessoas não estavam preparadas, né? Exatamente. Porque resolveu fazer uma contratação, às vezes, de forma irregular, porque era mais em conta, né? A gente vê muitas vezes esse discurso sendo utilizado. Demais. Vocês me lembram? A gente, inclusive, recentemente, né, num condomínio que a gente dá assessoria, o profissional foi lá no condomínio para poder fazer um orçamento e o síndico, né, falou assim, não, a gente vai querer o serviço, mas sem nota fiscal, porque tem aquela retórica de que fazendo sem nota fiscal o serviço fica mais barato, né? E um serviço que não jamais poderia ser feito dessa maneira. Primeiro, pelo valor, né? Segundo, pelo próprio serviço em si, né? E é como o João acabou de falar, dependendo da circunstância, esse pessoal que trabalha em altura mesmo, a empresa tem que ter todo um aparato para poder colocar aquele empregado para trabalhar ali naquele condomínio. Então, aquele condomínio ele tem que ter um contrato, né, com aquela empresa, tem que ter a nota fiscal, né, para dar lastro àquele contrato. E se acontecer alguma coisa, inclusive as verificações prévias, né? Ver se aquela empresa ela tem todas as licenças, certificações para colocar. Treinamentos, funcionários. Para aquela pessoa trabalhar em altura, né? Então, às vezes, e esse síndico, por exemplo, é uma pessoa boníssima. Não foi intencional, muito pelo contrário, ele visando economizar, exatamente, né? E aí a gente falou, não pode de forma nenhuma, tem que ser com nota fiscal, não pode ser dessa maneira, né? Dada a circunstância e tal, ele entendeu a situação, mas isso é muito comum. Quando vocês estavam comentando, eu lembrei, já vi várias vezes isso acontecer. Às vezes um condomínio está há anos de uma forma, a gestão anterior, às vezes de uma forma bem simplória, contrata prestadores de serviços, enfim, que podem ser capazes, não é nem a questão da garantia, mas tudo com notas simples, ou pequenos recibos. E aí entra outro gestor, o síndico assume e continua chamando sempre os mesmos prestadores de serviço. Por alguma razão, as pessoas saem, aí muda também os moradores, aí vão olhar as contas, começam a questionar. Não que tenha desvio de valores, mas que aqueles recibos não são recibos contábeis que comprovam. E aí entra, às vezes, não aprova a prestação de contas, ou entra com a ação depois de prestação de contas do síndico, por causa dessas situações. E aí que é o relato do síndico, que não desviou, não fez nada. Eu fiz exatamente, contratei os mesmos prestadores de serviços que os anteriores contrataram, estão implicando agora porque era a minha gestão. E, na realidade, estava tudo errado desde o início. Exatamente. A pessoa só perpetuou um comportamento, achando que estava ali, né, fazendo o que realmente todo mundo sabe que o portão foi consertado, que, sei lá, limpou a caixa de gordura, que teve esses prestadores de serviços. Não coisas que são mais vultuosas, mas questões que é corriqueiras dos condomínios, que eles precisam detetizou isso. E às vezes, é um prestador de confiança que sempre chamou, o bombeiro que sempre chamou, enfim. Nós tivemos uma situação parecida com isso recentemente, de um síndico que assumiu a gestão e o síndico anterior estava fazendo as contratações de forma irregular, sem essas cautelas devidas, e aí esse síndico começou a assumir a gestão, começou a fazer algumas coisas antes de procurar a nossa assessoria, da forma como o síndico anterior fazia, e esse síndico anterior passou a questionar essas contratações que o síndico posterior estava fazendo, exatamente igual ao que ele fazia anteriormente. E aí a pessoa indignada, mas como assim? Eu estava fazendo exatamente igual o síndico anterior. Na época dele não podia questionar, não. Na sua ele está questionando. Exatamente. E ele pode. Exatamente. Então, assim, é muito frágil, né, essa administração quando funciona dessa maneira, justamente porque essa filosofia, ela tem mudado de uns anos para cá com o advento desses condomínios maiores, né? Esses condomínios maiores que têm um número de unidades muito grande. Então, essa filosofia tem sido mudada do advento desses condomínios para cá. Mas se a gente for comparar a quantidade de condomínios que foram construídos de 10 anos para cá e 10 anos para trás, já existia. Já é muito mais, né?
E o pessoal não entende que o condomínio, ele tem que ser tratado como uma empresa mesmo. Ele não pode fazer nada de forma... informal. Né? Exatamente. Os gastos, tudo tem que ter esse lastro de contrato, de nota fiscal. Sim, não pode, é óbvio assim, garantias. sei lá, alguma coisa muito mais simples que poderia. Uma emergência ali de baixo custo, sei né? lá. Uma lâmpada que estragou. Uma lâmpada, esqueceu de pegar a comprar nota fiscal, pode acontecer, mas isso é mais fácil, Sim. né? E ninguém vai ficar questionando, a lâmpada queimou e tal, mas contratações que requer ali uma prestação de serviço mais duradoura, Sim. nem que seja por 1 mês, 2 meses, reformas, enfim, qualquer adaptação que o condomínio venha a sofrer ou alguma manutenção, é bom que tenha todo esse lastro. Com Isso, certeza. assim, é pensar mesmo do condomínio sempre como empresa. Sim. Assim. E a gente sabe que tem condomínios hoje em dia que tem uma receita Altíssima. Às de vezes uma até mais. cidade. Exatamente. Né? Cidades Exatamente. menores, óbvios, mas tem Tem muito mais do que de cidade de interior que não tem. Então, Sim. assim, condomínios de tem que luxo, ter. né, Tem com que uma ter receita essa visão. altíssima. então Com precisa certeza. realmente. E assim, qual que seria, o que vocês acham que o condomínio pode, a orientação que vocês indicam para que um condomínio possa identificar essa má gestão? E o que ele pode fazer ao identificar? Qual que seria essa orientação? Que responder, João? Bom, eu acho que a primeira questão, né, que é importante é a orientação que a gente dá assim: participem sempre das assembleias, acompanhem tudo que está acontecendo, porque é o primeiro passo, porque assim, como é que você Para vai inteirar, né? acompanhar? Quando você vai questionar alguma coisa, você não está nem participando, você não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, se você não tem informação, você não participa das reuniões, então você está às cegas, né? Então, assim, participar das reuniões, estimular o pessoal né, o que a gente sempre orienta, né, contratar uma administradora para poder organizar essa parte financeira, contábil inicialmente. E aí a gente orienta também a fazer uma digitalização dos documentos para todo mundo ter acesso àquelas informações. Isso facilita muito. Facilita muito a vida de todo mundo. Além disso, a gente também recomenda que as atas todas sejam devidamente registradas, porque aí você dá uma publicidade a mais e um peso jurídico maior para aquelas decisões que estão sendo feitas ali naquela comunidade. E aí sim a gente consegue começar a organizar a casa, né? Porque assim, você tem o básico sendo organizado para você conseguir identificar quais são os pontos que precisam ser melhorados, né? Porque muitas vezes, às vezes o síndico ele também guarda pelas informações, está com dificuldade, as pessoas não participam porque também não sabem o que está acontecendo. Então muitas vezes com essa publicidade de informações, mais pessoas conseguem dar soluções para resolver aqueles problemas do dia a dia do condomínio. Então é importante, eu acho que esse primeiro passo, que assim, contratar uma administradora se possível, se não possível, né, trazer as pessoas ali do conselho, se tiver conselho, ou até moradores que queiram se engajar para participarem ali, ajudarem a fazer, né, aquele planejamento financeiro, organizar aquelas questões, de estar fazendo um tirão. Às vezes o condomínio não tem condição de arcar com uma administradora, né, uma assessoria, faz um tirão, digitaliza os documentos, todo mundo tem acesso, ou é um condomínio mais Coloca idoso. na nuvem. Se for o caso, tira a cópia. Uma coisa que a gente recomenda também em condomínios de pessoas mais de idade, que não sabem mexer com tecnologia, é fazer uma cópia dos documentos e deixar disponível lá na administração, porque aí a pessoa pode pegar a cópia do documento lá, olhar, com mais tranquilidade, ter acesso, ter né? permitir esse acesso, Exatamente. sem o medo de extraviar o original. Então você tem aquele como se fosse um backup físico ali daquela documentação para as pessoas terem acesso. manusearem. A gente, porque assim, a nossa orientação é igual processo quando era físico, né? O condomínio chegou lá, quer ver a pasta de prestação de contas, tem que estar, porque se é um documento físico, tem que estar lá. Tem que marcar a hora, o horário marcado, tem que estar acompanhado do síndico, do conselho. A pessoa não pode pegar aquela pasta e levar para casa, né? Porque tem documentos ali que são imprescindíveis e não podem ser desviados. Então a gente recomenda, né, quando os documentos são físicos, que seja feito dessa maneira, ou seja, marca um horário para poder ver. Aí ela pode tirar foto, ela pode digitalizar, quem tem facilidade, né, para digitalizar com celular e tal. Mas a gente percebe que esses condomínios que nos procuraram, né, que tem aí, né, essa dor aí de uma administração precária, assim, praticamente 100% por inércia dos próprios condôminos. Sim. As pessoas não participarem da gestão.
né? Então a gente vê que a vida está muito corrida, todo mundo todo trabalhando mundo. muito, então as pessoas não querem participar de reunião, quer pagar a taxa condominial E pronto. e pronto, não deixa pra lá. Terceirizar para o síndico e pronto. Né? Mas um dos condomínios que a gente tem lá, quando a gente começou, o condomínio, quando o síndico atual assumiu, o condomínio estava insolvente, literalmente insolvente, devendo muito. Inclusive a Copasa, né, na iminência de cortar o fornecimento de água para o prédio, um condomínio grande, com várias unidades. Olha o tanto. Muito grande. Então, e o síndico anterior ficou muitos anos lá. Ficou muitos anos. E foi deixando a coisa cada dia mais precária, até que um dia alguns moradores, né, perceberam o que estava acontecendo e começaram a movimentar. Foi daí que eles nos procuraram. Foi inteirar, né? Da Inteirar, situação. Mas demorou muito anos Para eles perceberem. para eles perceberem. Então a gente vê que, na maioria das vezes, se não for 100% delas, eu até arrisco dizer que é 100%, é justamente a omissão dos próprios condôminos, que não participam daquela gestão, entendeu? Já teve um caso muito interessante de um síndico que estava agindo de má fé naquele condomínio, usando de forma indevida o dinheiro do condomínio. E esse condomínio ele era administrado por uma administradora que então na época eu dava uma assessoria para essa administradora. Essa administradora foi muito diligente, foi muito interessante o trabalho dela, porque quando eles perceberam que esse síndico ele tinha um cartão da conta bancária, essa administradora era ela que fazia o pagamento das contas. Aí via que estava caindo taxa condominial e já logo começava a fazer os pagamentos daquele condomínio. Mas aí de repente eles assustaram que assim entrava o dinheiro de um lado e saía do outro através do cartão de débito. Então esse síndico ia lá com o cartão e sacava o dinheiro. Quando eles depararam com essa situação, eles entraram em contato comigo e falaram assim: e agora, doutora Ana, o que a gente faz? Eu falei: vamos notificar o síndico e o conselho fiscal. Que mesmo que ele não seja atuante, mesmo que ele seja omisso, né, porque a gente vê muitos conselheiros, o conselho, né, omisso, vamos notificá-los informando o que está acontecendo. E foi aí que o condomínio foi acordar para aquilo que estava acontecendo, porque aqueles conselheiros, eles não estavam atuando, mas eles estavam lá foram eleitos, tinham o dever de fiscalizar. Exatamente. E aí, quando eles entraram em contato comigo, me perguntaram, eu falei: não, vamos notificar o síndico, que é o que ele está fazendo, que é indevido, né? Porque está sacando dinheiro, não está nem explicando por quê, para quê, o que ele vai fazer com esse dinheiro, já que é a administradora que realiza os pagamentos. E vamos notificar os conselheiros, porque eles estão lá, né, foram eleitos. Foi aí que, daí para frente, que eles começaram a tomar as medidas e destituir o síndico. Mas se não fosse isso, então assim, a administradora foi diligente e falou comigo: e aí, o que eu faço? Porque ela, tudo bem, eu estou realizando os pagamentos, mas eu estou vendo uma saída, né? Exatamente. Está até às vezes sem lastro. Porque se a administradora que realiza os pagamentos não estava entendendo os saques, é porque tinha alguma coisa estranha, pelo menos é um indício. Sim. Exatamente. Né? Então, os condôminos, eles precisam de acompanhar a gestão. Né? O João falou o negócio da administradora. Hoje é praticamente impossível dos condomínios não terem uma administradora, porque as administradoras estão cobrando de acordo com o tamanho do condomínio. Então, né? E não tem muitas questão de custo. Não, porque vai ratear aquilo lá. Então, é prédio de 4 apartamentos, 6 apartamentos, 8, eles vão sempre... né, cobrar de acordo com o tamanho daquele prédio. Então, não vejo isso como uma desculpa. Não tem uma administradora por causa de custo. Não porque hoje tem preços variados. Não, isso aí nem se questiona. E vai auxiliar ali, tanto porque imagina o síndico ficar por conta, então algumas coisas... E às vezes a administradora vai te ajudar ali na parte da conservação, na contratação, que acaba que de empregados, que isso já não é talvez uma função que o síndico tenha tanta habilidade, vai ter o auxílio ali daquela administradora. E o síndico ele não tem a obrigação de fazer essa parte fiscal e contábil.
né? Tem que ter um contador. Com certeza. Tem que ter, então a administradora É ela recomendável, tá né, que não- especialista mesmo que o síndico nisso. seja, que ele terceirize para Não ter problema. Exatamente. E ele, quando ele contrata esse staff para dar essa assessoria, ele fica tranquilo nessa parte. Então, gestão de dinheiro, de pagamento de conta, recebimento, relatório de inadimplência, tudo isso aí fica a cargo da administradora, né? Então, ele terceiriza isso daí e fica tranquilo, porque, né? Tem lá uma empresa fazendo isso por ele. E aí, no caso, ele que vai cobrar lá da administradora. Exatamente. Né? Então, mesmo que o condômino cobrou dele, ele cobra da administradora, porque foi feita uma contratação para isso. Então, Para mim é fundamental. Não ter a administradora. Eu acho que tipo assim, não é nem engessar, complica Dificulta demais de certa forma, a gestão mesmo ali do síndico. Ele vai puxar para ele um problema que ele não poderia ter, né? E isso aumenta, inclusive, a responsabilidade dele, que é a minha próxima pergunta. Com certeza. Quais são efetivamente as responsabilidades do síndico? Porque as pessoas, às vezes, eu sou síndico, mas acho que nada pode acontecer. Né? E os conselheiros também, muitas pessoas têm dúvida, o conselho fiscal vai responder se algum ato do síndico, né? Porque eles têm o dever de fiscalizar, mas eles vão ser responsabilizados. Eu queria que vocês abordassem um pouco isso, porque tem muitas dúvidas a respeito da responsabilidade civil e criminal desse síndico em caso de omissões, porque às vezes não são só atitudes, né? Mas a ausência de atitude também gera essa responsabilidade. Exatamente. Quer falar, João? Assim, a gente gosta até de brincar que, assim, muitas vezes as pessoas acham que ser síndico é ser líder de turma, que é aquela coisa assim, eu tenho o título, o cargo, mas eu não tenho muitas funções Então sou obrigado, aqui, eu tô aqui, eu sou líder, se precisar de alguma falar comigo, eu falo, eu tô aqui e tal, mas... Eu sou o síndico, mas eu não tenho problema algum. E mal sabe que, assim, a legislação, né, traz uma série de obrigações que a pessoa tem que cumprir, né, porque se não cumpre, aí a gente entra na figura da responsabilidade civil e criminal. Porque, assim, né, muitas vezes o síndico, ele não contrata o seguro de incêndio, por exemplo, que é obrigatório. Se aí acontece um sinistro lá no condomínio, vai verificar, não tem o seguro, olha lá, o síndico sendo responsabilizado, se ele não concorreu para fazer aquela contratação. A gente vê o caso, igual a gente já falou aqui mais cedo, contrata funcionário, mão de obra para poder fazer algum tipo de obra, aí acontece alguma coisa com esse funcionário, aí tá lá o condomínio, né, e o síndico de forma, por consequência, sendo responsabilizado. Então, assim, essa responsabilidade que o síndico ele tem é muito grande, e a gente, inclusive, a gente até brinca que quando a gente vai fazer as primeiras reuniões com um condomínio que vai contratar o nosso serviço de assessoria, a gente costuma dar um choque assim, de realidade para o síndico entender, olha só, tudo que você fizer aqui pode ter uma implicação jurídica lá na frente. Então, se você deixa de fazer uma contratação com nota fiscal, se você deixa de verificar o que está acontecendo, se você não toma providência quando precisa tomar, tu fiquei sabendo que tem uma infiltração lá na área comum do condomínio, depois aquilo vira uma coisa mais grave na frente, o síndico vai responder, porque você não toma providência. Perde garantia. Perde garantia, com certeza. Isso é muito comum, né? De não saber, e aí às vezes tem o problema, igual você citou, e aí deixa às vezes de notificar a construtora, ou deixa de agir, tá ainda no prazo de garantia. Perde essa garantia, tem condomínio. E o pessoal acha que assim, ser síndico, né, aí passou lá meu mandato, eu fiz lá a coisa mais ou menos, né, acho que tinha administrador, então não era muita coisa para eu pensar. Então eu não tenho que preocupar com nada, né, e aí o Código Civil não fala do prazo que o síndico responde, né, pela gestão. Então, a gente vai considerar lá o prazo de 3 anos para o condomínio cobrar daquele síndico lá uma prestação de contas. Mas a Lei 4.591 fala que o síndico tem que guardar o documento por 5 anos. Então, eu entendo que o prazo prescricional contra aquele síndico em relação à gestão dele são 5 anos, né? Então, assim... Ou seja, você pode ficar 3 meses que você vai responder durante 5 anos por aqueles 3 meses que você foi síndico. Então, esse negócio que o João falou, né, agora recentemente mesmo a gente esteve com o síndico, né, nós fomos conversar com ele, né, para nos contratar. Aí nós fomos lá no condomínio e logo de cara, na hora que nós chegamos lá no condomínio, a entrada é um piso liso.
um granito, né? E chovendo. E aquilo lá, assim, cheio de poça d'água. Aí nós já falamos, olha, você já pode dar um jeito de mudar isso aqui, porque se alguém cair aqui, o condomínio responde. E o condomínio com muitos idosos, né? Muitos idosos. Ele falou que tem muita pessoa idosa. E criança também, porque criança não anda, né? Criança corre. Exatamente. Aí, já de cara, a gente falou, olha, você vai ter que trocar esse piso aqui. Aí entramos no elevador, o elevador não tem aqueles avisos 0800 lá dentro, se alguém ficar preso e tal. Então, assim, a gente já chegou fazendo esse choque de gestão aí. Checklist já com ele, várias coisas já fomos dando só facada nele lá, e eu falei, poxa, eu não sabia disso, não sabia que era assim. E a lei não acolhe os que dormem, ele não vai poder alegar o desconhecimento. Com certeza. Né? Então, os síndicos, os gestores têm que entender que eles vão responder independentemente de saber ou não sobre aquilo. Por isso que é importante ter uma administradora, esse staff é um braço direito, uma assessoria jurídica, por menor que seja o condomínio, justamente por causa dessas responsabilidades que são gigantescas. Um outro fato que a gente também deparou, né, em relação a essa administração que supostamente o síndico não tem conhecimento, ou muitas das vezes não sabe mesmo, é contratar diarista para fazer limpeza no prédio sem carteira assinada. A gente vê isso demais. E não pode. Não. Né? A lei trabalhista proíbe. Né? O condomínio é considerado uma empresa nesse caso. Então, não pode contratar, né, um faxineiro, uma faxineira, qualquer pessoa para fazer limpeza informalmente, porque vai responder de qualquer maneira. Aí, de repente, na hora que o síndico assusta lá, aquela pessoa na Justiça do Trabalho, requerendo tudo que ela tem direito, retroagindo há 5 anos. Né? Aí o condomínio pequeno, tendo que fazer indenização, 5 anos de passivo trabalhista. Né? Porque normalmente... Sem recolhimento de nada. Sem recolhimento de nada e tal. Então, assim, né? Difícil demais. É essa conscientização que o síndico, quando ele assume aquele cargo ali, ele tem que ter. Por isso, assim, às vezes, eu acho que, dependendo do condomínio, é fundamental, se a pessoa não tem familiaridade, que tem muito condomínio que tem, a gente vê essas convenções antigas, que obrigatoriamente todo mundo tem que ser síndico. Tem muito, às vezes, ou eles têm o hábito de fazer rodízio. Esse rodízio, muitas vezes, ele não funciona, porque... E ninguém é obrigado a ser síndico. Então, assim, aí eles vão lá. Eu já fui eleita em assembleia que eu não estava, que agora seria. Eu falei, não vou ser, não quero ser. Então, assim, as pessoas têm que entender isso. Quer ser síndico? Ok, bora ser síndico. Mas tem que saber das responsabilidades. Sim. Então, executar isso da melhor forma. Assim, acho que o condomínio, quando ele assume essa posição de síndico, a primeira coisa que ele tem que fazer é se informar de quais são essas implicações, quais são as responsabilidades, no dia a dia, como que ele tem que fazer essas contratações, porque aí ele consegue avançar e aí começar a identificar. Mas os outros ninguém olhou, não interessa, se acontecer um problema na sua gestão, você que vai ser responsável. Essa responsabilidade civil, né, ela está inerente àquela administração. Então, às vezes o síndico, ele nem está sabendo que ele está errando e acaba assumindo um ônus, né? Então, nesse condomínio que a gente começou, como eu falei, né, que o síndico anterior deixou o condomínio na penúria, nós ajuizamos uma ação de prestação de contas contra esse antigo síndico, que inclusive não fez o recolhimento, né, dos tributos e nem sociais, com certeza, as contribuições. E aí o condomínio ele tem que pagar o principal, mas o acessório, que são aquelas multas e tal, a gente está requerendo lá na justiça. Nós estamos requerendo que o síndico anterior faça o pagamento desse... Por causa dele. Por causa dele, exatamente. Né? Então, assim, a gente vê muito também, né? Faz uma assembleia para majorar a taxa condominial. Aí o pessoal não aceita. Aí, por causa disso, o síndico começa a ficar, né? O que eu faço? Fico travado. Já deparamos com isso também. Taxa condominial, rateio de despesa. A pessoa não quer... Aquela assembleia não quer aumentar a taxa condominial, você vai, né? Vamos supor, R$200 que cada um paga, você vai mandar os R$200 normais para todo mundo, sem o aumento, já que ninguém concordou. E o valor recedente você vai ratear, divide pelo número de unidades e manda todo mundo pagar. Não é deixar... Porque tem que pagar. Não é deixar o condomínio na penúria, né?
E aí, né, nesse caso, por exemplo, o síndico, né, tentou aumentar a taxa condominial, não conseguiu, aí deixou de recolher os tributos que são inerentes, aí acabou aquela gestão virando uma confusão Caótica, generalizada, né? E aí, nessa nova gestão, nos contratou ação de prestação de contas e todos os encargos Que ele deixou de recolher. que ele deixou de recolher, até as contas da Copasa, que deixou de pagar na data certa, todos os Todas as encargos multas. está sendo arbitrado contra esse síndico, né? Então, a responsabilidade civil dele. Ele deixou de fazer... Causou um dano. Causou um dano, exatamente. As responsabilidades criminais, elas já são mais graves, né? São situações mais complexas, como o desvio de dinheiro, né? Apropriação de numerário do condomínio, aí, né, é uma responsabilidade criminal aí pela apropriação, né, indevida de numerário do condomínio. Além disso, né, pode haver também algumas negligências por parte do síndico, né, quando a violência doméstica, né, que ele não toma providência também, tem que tomar providência, muitas das vezes o síndico, né, principalmente quando é síndica, quando é mulher, né, fica com medo de tomar providências em relação a um fato que está acontecendo em determinada unidade. Com medo de ser responsabilizado, acaba sendo omisso e aquilo lá tem um reflexo grave, né, tem um reflexo aí em relação a ele, principalmente, né, o que a gente já deparou. Teve até alguém uma vez, acho que foi no nosso congresso da AMAD, que tocou nesse assunto. A condômina estava com uma tutela de restrição em relação ao antigo marido, né? E acho que foi isso mesmo. Aí, no nosso caso, aconteceu exatamente isso. O filho chegou com o pai e o filho liberou para o pai entrar. Olha só a dificuldade. Né? Então isso também o síndico tem que ser muito diligente para ele não ter responsabilidade se resguardar, né? Se resguardar, porque imagina se, né, porque assim, se existe uma medida protetiva em relação àquela mulher, é porque aquele pai, aquele ex-marido tem alguma passou coisa. a ser algo razoável, né? Há muito tempo. Aí se acontece um caso grave, sendo que já tinha lá na portaria uma orientação para não deixá-lo entrar, né? Então, quando a criança chegou, a portaria tinha que estar atenta. E aí, assim, a portaria erra, quem vai pagar pelo erro? O síndico. Né? Não é o porteiro, que seja virtual, que seja, né, físico, ainda assim vai ser sempre o síndico. É isso que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender, que no final é o síndico que vai ser responsabilizado. E é muito grande a responsabilidade. Não é fácil e assim, eles realmente precisam se cercar dessa orientação justamente para evitar qualquer problema. A gente não consegue fechar tudo, mas pelo menos se ele se resguarda na conduta de contratações, de posturas, de verificar tudo que está dentro daquele condomínio que possa implicar em alguma responsabilidade dele, ele pelo menos muitos riscos, né? E esses condomínios que, né, olha como é que Belo Horizonte foi adensado e verticalizado, né? E esse adensamento e essa verticalização com condomínios gigantescos. Muito prédio comercial, mas são maior parte residencial, porque existe aí uma demanda, né, da moradia, né? E se não for verticalizado, não tem espaço. No espaço não né? E aí, com esses condomínios muito grandes, portarias, mas essas portarias elas têm que ser muito bem instruídas, né? Esses porteiros têm que estar sempre treinamentos e tal, para justamente evitar dor de cabeça para o síndico. Uma coisa que a gente passou recente, que até não é pouco a ver com a questão criminal, mas é com relação à responsabilidade também, que assim, muitas vezes os porteiros não são instruídos com relação às correspondências que chegam, por exemplo, uma coisa judicial, e aí chega lá no condomínio, e aí ele não sabe aquilo lá. Deixa aquilo passar, às vezes a pessoa pede o prazo, assim, pede algum prazo, alguma coisa importante assim, e aí o condomínio, né, de alguma forma... recebe como uma correspondência comum. Exatamente. Então, assim, a gente tem esse cuidado de orientar o síndico, inclusive se a gente fazer uma tabelinha também para mandar para o pessoal, para ter uma coisa prática, eles precisam consultarem. Se tiver dúvida, liga para o jurídico para tirar a dúvida. Não deixa de verificar, não deixa passar, porque assim, isso pode causar um problema, né? Então, desde coisas pequenas até coisas mais complexas. Porque pode implicar, às vezes é uma coisa pequena que é uma correspondência, pode ter uma consequência gigantesca. Exatamente. E assim, já falando agora, então identifiquei que o síndico
pisou na bola e ou não entrega documento, ou prestação de contas está estranha, ou igual vocês falaram, estava tendo saques. Como que o condômino vai agir para destituir? Né? Quais seriam esses passos? Eles têm muita dúvida. Como é que eu vou fazer? Eu não convoco a assembleia. Eu tenho que reunir, eu coloco lá o edital, porque às vezes é um ou dois que começaram a identificar. Às vezes não conseguem. Ou às vezes não tem nenhum quarto para fazer a convocação da assembleia. Então, qual que seria a indicação de vocês nesses casos? Olha, a gente sabe que esse processo, né, para destituição do síndico não é um processo muito fácil, né? Principalmente quando o condomínio é muito grande, né? Mas os condôminos, aquele grupo de condôminos, ou um ou dois, né, está identificando uma coisa estranha. Aí ele tem que começar a fazer um movimento ali dentro do condomínio para alertar os demais condôminos e moradores a respeito daquela administração que está temerária, né, e está estranha. Então, a partir do momento que eles identificaram, tem que então começar a pulverizar isso lá dentro, né? Levar essa informação para todos. Tem gente que começa a tomando cuidado, inclusive, também, assim, né, óbvio, né, de a forma como vai ser exposta essa informação, porque a gente sabe que assim, as pessoas muitas vezes elas estão envolvidas ali diretamente, e elas acabam também ultrapassando um pouco o limite, porque assim, tudo bem, eu identifiquei que tem uma movimentação estranha, mas eu não posso alegar com convicção que aquilo é uma coisa errada, entendeu? Que é uma ilegalidade. Tem algo estranho, eu quero um esclarecimento. É por isso, aí, inclusive, nesse momento que entra a figura dos advogados também, para orientar, porque muitas vezes você, contar com uma assessoria. No caso concreto do escritório, né, os condôminos identificaram que o síndico estava com uma gestão que não era a mais apropriada, né? Eles estavam enfrentando todos esses problemas que a gente pontuou aqui. Pede documento, o síndico não fornece, pede ata, não fornece. Todos os documentos que foram solicitados não foram disponibilizados. Quando foram disponibilizados, eles foram disponibilizados de forma virtual, mas uma confusão generalizada. Às vezes faltando informação. E aí eles começaram a articular entre eles, né? Um grupo pequeno foi articulando entre eles, e aí eles começaram a fazer contato com outros. Aí criou um grupo de condôminos, e esse grupo de condôminos então entrou em contato conosco. E a partir daí a gente começou a atuar junto com esses condôminos em relação a essa gestão. E aí, com a nossa orientação, a gente passou então a fazer notificação contra o síndico. Então a gente, né, essa assessoria ela é importante nesse momento, justamente para esses condôminos fazerem a coisa da forma segura, para eles também não esbarrarem num problema, porque às vezes aquele síndico ele está sendo omisso, mas não porque ele está de má fé, mas porque realmente é controlador, ele não quer disponibilizar, está ali há muitos anos, por que está me pedindo isso? Nunca me pediram, né? Aí a gente começa com notificação extrajudicial em relação ao gestor, ao síndico daquele condomínio, requerendo então dentro daquela notificação a documentação necessária, né? Então a gente começa assim. Aí os condôminos estão tendo assessoria jurídica, eles podem fazer um comunicado para o síndico, requerendo a ele formalmente a documentação. Se ele recusar, eles reiteram, pede novamente. Não conseguiu, aí eles têm que levar esse movimento para os demais condôminos, né? Para que eles, então, com um quarto dos condôminos, convoquem uma Assembleia Geral. Para, nessa Assembleia Geral, esse síndico prestar os esclarecimentos, prestar as contas devidas, né? Levar lá as informações que eles estão solicitando. E o legislador, né, quando ele veio lá com o condomínio edilício lá no Código Civil, a partir do artigo 1331, ele foi muito rigoroso em alguns procedimentos, né, como a destituição do síndico, por exemplo, que até então para destituir um síndico era necessário 50% da totalidade mais um. Ou seja, se aquele condomínio tem lá 100 apartamentos, 100 proprietários, 50 apartamentos mais um, né, ou 50 proprietários mais um, que seria suficiente para poder destituir aquele síndico. Mas dada a circunstância, né, pela dificuldade que o próprio legislador hoje enxerga como tal, a jurisprudência então pacificou que hoje o síndico pode ser destituído pela maioria simples dos presentes mais um, né? Ou seja, a maior parte daqueles condôminos lá
na Assembleia resolve destituir o síndico, é possível então destituí-lo dessa maneira, que não é mais como era antes. Então hoje está mais fácil a destituição do que era há um tempo atrás, que tinha que ir. Agora, você imagina, nós temos condomínio de 300. Exatamente, nós temos até de condomínio 600 unidades, agora, que a gente sabe que não tem esse quórum nas assembleias. As assembleias sempre são mais então, vazias. 50% mais um daqueles condôminos na Assembleia já é, né, ou a maioria, já é suficiente para destituir aquele síndico. Então, a nossa orientação é sempre começar, como o João falou, né, de forma branda, porque assim, eu tenho indícios, mas eu não tenho nada concreto. Eu não tenho nenhuma informação contundente que me prove que há uma ilicitude ali. Então eu tenho que tomar cuidado também para não macular a imagem daquela pessoa, né, causar um dano a ela, porque eu estou cismada. E ela, às vezes ela não entregou por receio, não é porque às vezes achou que não tinha que entregar mesmo, e pode não ter nada errado. Porque não tem que entregar, porque isso é do condomínio, enfim. É muito comum, às vezes, que eu vejo também, quando tem condomínio inadimplente, às vezes o condomínio inadimplente quer ter acesso aos documentos. E ele encontra uma barreira. Muitas vezes ele quer saber, até ou porque ele já está sendo demandado judicialmente, e aí geralmente não tem obrigação de te entregar, você não volta, aí tem uma resistência muito maior, e às vezes cria um conflito que é desnecessário. Né? Às vezes, eu já vi em vários processos judiciais, quando tem, às vezes, cobranças de mais, né, de mais de 5 anos, às vezes, e o síndico vê, não tem mais, não tem a guarda, mas está cobrando lá um negócio de 2010, dando um exemplo aqui. Nós estamos em 2024, mas você tem que ter esse lastro dessa cobrança. Eu ainda assim, se puder digitalizar e não descartar os documentos, eu não descartaria. Porque tem essas situações. Porque como é que você vai provar? Se ele começar a questionar alguma coisa por alguma razão eventual, que você porque a gente sabe que processos demora. Para citar demora, gente. Às vezes. Então, está muito moroso, muita demanda. E aí, às vezes, você ajuizou a ação, sei lá, há muito tempo, naquela época, quando você ajuizou, você tinha todos esses documentos. Leva-se um tempo, porque às vezes a pessoa nem mora no condomínio, aquelas situações que é alugado e desaluga, enfim, vira aquela bagunça. Da relação que tem enfrentado em alguns anos, o proprietário falece, aí vai até achar os herdeiros. Aí quando os herdeiros tomam pé da situação, até às vezes nem abre inventário, quando você vai descobrir se tem inventariante, se tem alguém, até chegar, aí a pessoa vai questionar, cadê esses documentos? Não tem mais, só tem 5 anos. Então, em determinados casos, se tem um processo judicial, eu já recomendo que guardem esses documentos. É óbvio que ele vai poder utilizar na realidade, o artigo falando que ele tem o dever de guardar por 5 anos. Mas concorda que fica meio estranho, você não tem mais nenhum lastro? Tribunal de Justiça, quantos anos que eles... Se você consegue desarquivar processos antiquíssimos no Tribunal de Justiça. Se o próprio Tribunal de Justiça toma o cuidado de arquivar esses só destrói. Com certeza. Imagina! E intima a gente, quando é uma coisa muito antiga, eles intimam para destruir. Exatamente, não deixa. Eles não destroem assim. Né? Assim, só passou 5 anos, vão destruir tudo, não. Pelo contrário. Principalmente mesmo porque aqui, ali tem história histórico toda. Nota fiscal, os documentos contábeis, que às vezes passa um tempo, perdeu garantia, tem isso, tem aquilo. Mas ainda assim, se você tiver uma situação grave ali de inadimplência, eu recomendo guardar. Até finalizar essa questão, porque esse devedor vai questionar. Às vezes, igual falecimento, não está sendo convocado para a Assembleia. Porque enfrenta esses problemas, não sabe quem são os herdeiros. Faleceu, às vezes a pessoa não mora no condomínio e ele é o proprietário registral, está ali. Ele é o responsável. Sim. Como é que agora você vai cobrar sendo que não tem lastro nenhum de nada? Né? Fica complicado. Ele vai questionar essas questões. Você pode executar? Pode, mas aí dependendo de como que é feito o condomínio, não vai encaixar na execução extrajudicial. Você tem que utilizar a ação de cobrança. E mesmo você digitalizando, você tem que ter mais de uma fonte desses documentos digitalizados, né? Então assim, é importante a gente ressaltar, essas são posturas que às vezes a pessoa, a lei fala assim, nem tudo, é um pouco um bom senso também. Claro. Né? De você manter esse lastro do que você não ter, e aí falar, bom... Aí começa a achar nulidade, nem assembleia, nem isso, aquilo. O efeito, não anulou no prazo.
mas tem alguma coisa equivocada. Aí começa já a, de certa forma, enfraquecer às vezes até um crédito do condomínio. Exatamente. Com certeza. Então tem que ter essas cautelas, assim. Sim. Mas voltando lá na destituição do síndico, vamos embora para a destituição do síndico. Destituir o síndico, assim, né? Depois disso, vocês recomendam eleição na Assembleia que destitui ou não? Marca-se uma nova Assembleia? Porque tem gente que já gosta de aproveitar o mesmo ato para já fazer tudo e deixar alguém ali. Tem gente, não, vamos marcar uma próxima, vamos só concentrar na destituição. Tem muito condomínio que fala, eu prefiro porque aqui vai funcionar assim. Porque às vezes ninguém também quer assumir o condomínio. Nós vamos ter que contratar um profissional. Uma orientação que a gente sempre faz também quando a gente vai fazer essa estratégia da destituição também é já orientar assim, vocês já se organizem para vocês terem, né? Quem vai ser o próximo. Quem vai ser o próximo síndico, para não dar esse gap, né? Depois desse que for período, né? destituído até que não pode ficar assim, sem exatamente. Aí assim, né, não que a gente esteja, né, usando alguém, mas pode acontecer se o síndico tiver de má fé, se ele continuar, vou destituir, mas ele vai ter acesso ainda por algum tempo às contas, à administradora, quando ele faz alguma coisa, ele some com esse dinheiro ou some do país, não sei, já viu casos desse sentido. Então assim, é para não dar esse gap e abrir margem para outras questões serem feitas, né, e haver um prejuízo para o condomínio, e se orienta que seja feita a destituição e a eleição na mesma Assembleia. Que você já aproveita aquele momento, ele já vai estar todo mundo reunido mesmo, você já resolve aquela questão. Porque aí depois você já consegue ir no banco, alterar a titularidade de conta, fazer as coisas que têm que ser feitas. E esse novo síndico, ele já assume de cara, ou seja, destituiu aqui, no dia seguinte o novo síndico já está atuando, né? E aí ele faz igual o João falou, ele vai travar lá o acesso daquele antigo síndico, né, nas contas do condomínio, na documentação, infelizmente a gente sabe que a destituição do síndico é o bem mais gravoso, né? Então assim, a condomínio mais drástica, mais drástico, exatamente. Para chegar a esse ponto é porque assim, realmente esgotou, né? Houve um esgotamento, né, dos procedimentos que antecederam essa destituição. E é chato. Então, inclusive, a gente já recomendou aí para síndico, né, ele mesmo renunciar ao cargo, né? Às vezes é a situação, para evitar uma situação pior, até de não sofrer o processo de renuncia, vão eleger outra pessoa. E vão resolver aqui o que está de errado, vão organizar a casa. Porque às vezes, né, a pessoa está de boa fé, mas ela está perdida, né? Acontece isso também. Ela não sabe como que ele vai fazer. E aí, não, renuncia, né, o novo síndico assume, e aí você presta lá os esclarecimentos entrega devidos, né? Explica por que você... com a nova gestão. Explica por que você deixou de fazer alguma coisa, né? Porque a gente vê muito a falta de informação daqueles síndicos. A maior parte não tem conhecimento. A grande maioria realmente não está preparado para o exercício. Nenhum. É aquela coisa que a gente falou, né? Não tem a dimensão do tamanho da responsabilidade. Né? Que é você ser síndico no condomínio. Exatamente. E aí, assim, que é um papel que eu acredito que tanto a administradora como a assessoria jurídica conseguem ali dar essa clareza, né? Proporciona para ele essa clareza. Olha, você assumiu agora, é conveniente que você atue assim, né? Justamente para evitar que ele seja responsabilizado. Mas a grande maioria sempre pensa só em custo. E muitas vezes não vê que isso ali na realidade é um investimento para a paz dele, para ele ter uma gestão mais isso aí é tão transparente. Isso é muito verdadeiro, porque nos condomínios que a gente dá assessoria jurídica, e a gente sempre fala com o síndico que a nossa assessoria ela é ostensiva, e ela é de fato ostensiva. Porque a gente procura cercar o síndico de todas as maneiras. Porque quando a gente faz, né, toda essa blindagem desse síndico, a gente está resguardando nada mais do que o próprio condomínio. Claro. O pessoal tem dificuldade de entender o condomínio, mas o condomínio nada mais é que aquele coproprietários ali daquelas unidades. Exatamente, você está protegendo todo mundo. Todo mundo. Então, quando a gente cerca o síndico e blinda ele, né, com a nossa assessoria, a gente está protegendo todos os condôminos. Teve até uma assembleia que a gente participou, o pessoal às vezes acha, mas você está protegendo o síndico ou é os condôminos?
Acha que está só protegendo o síndico, tem muito isso. Exatamente, demais, nossa. E acaba que muitas vezes, na realidade, não é na pessoa física ali, né, natural do síndico. É justamente o próprio condomínio, porque é o síndico que vai responder. Daquela gestão, né? Exatamente. Então acaba que são muitos assuntos, gente. Eu acho que a gente teria, assim, eu pensei aqui em procurações, a gente pode falar sobre assembleias, já deixando aqui o convite para a gente adentrar ainda mais nesses assuntos. Sim. Eu acho que aqui foi uma conversa inicial sobre a gestão, os pontos onde assim, a omissão pode causar, né, um grande problema. Sim. Então os condomínios eles têm que ser participativos, eles devem fiscalizar, pedir os documentos, ficarem atentos, porque acaba que quando fica todo mundo ausente, o negócio vai ficando meio solto. Sim. Então, realmente, eles têm essa participação de, não posso comparecer à Assembleia, nomeia alguém que possa, da família, não tem como analisar todos os documentos, pede alguém que tenha habilidade, que conheça esses documentos, que faça essa análise. Está com dúvida de tudo? Procure advogados especializados que justamente vão te orientar o caminho de como fazer. Isso serve tanto para o síndico, para a administração e também para cada condômino. Sim. Então, assim, essa organização toda para que fique, né, uma coletividade saudável, que eles tenham segurança ali nas contratações, se tiver algum problema com o prestador de serviço. São muitas coisas que envolvem ali, que há uma necessidade do condomínio. Sim. E que demandam também, de certa forma, um formalismo. Você tem que seguir isso aqui. Não é a sua contratação dentro do seu apartamento. Sim, você tem dever de prestar contas para todo mundo. Né? Isso, exatamente. Então, eu acho assim que a gente pode deixar, não sei o que vocês pensam, para um segundo momento. A gente ainda entrar mais nas questões da Assembleia, das procurações, tentando já deixar assim, o que a gente faz para evitar aquele síndico que tem. Vou deixar a pergunta no ar, não é para vocês responderem, a gente começa o próximo episódio justamente assim. O que a gente pode fazer para evitar aquele síndico que tem, sei lá, 40 procurações, que toda vez ele é reeleito pelo número expressivo de procurações, de pessoas que não vão ao condomínio, não participam de nada, e aquela gestão não está sendo satisfatória. Que eu acho que ali é que a gente vai começar a esmiuçar essas questões da Assembleia, das procurações. Vamos deixar ela no ar para a gente responder no próximo episódio. Então tá combinado a gente fazer a parte 2. Exatamente. Mas assim, já finalizando esse, eu acho que a gente deu uma, né? Vocês deram uma boa pincelada assim, da questão da importância da responsabilidade do síndico, o que os condôminos devem fazer, como que eles devem agir quando identificarem esses problemas, né? Quais são esses indícios? Liga o alerta, você pediu uma coisa, tem alguma coisa errando, né? Então, acho que a gente conseguiu, assim, fechar essa ideia. E já fica o convite para o episódio 2, que vocês vão assistir, com certeza, para a gente adentrar mais nessa questão de como evitar que essa má gestão perpetue dentro do condomínio. Porque às vezes não é uma questão de, eu vou fazer alguma coisa. Então tá, chegou a eleição, não queremos mais esse síndico. Mas ele tem 40, 50 procurações, está lá 10, 15, 20 anos no condomínio. Como é que a gente pode fazer isso para mudar? Então fica aí e fiquem ligados no próximo episódio. E gostaria de agradecer vocês mais uma vez por aceitar o convite e compartilhar o conhecimento conosco. É sempre um prazer estar aqui no podcast com vocês, compartilhando esse conhecimento, trazendo, né, esse bate-papo bacana. Espero que a gente possa contribuir para quem está nos assistindo. E estamos à disposição sempre que vocês precisarem, quiserem chamar, a gente está aqui disponível para voltar. As redes sociais de vocês a gente vai colocar na descrição, mas é bom deixar também, porque quem estiver dirigindo, estiver escutando, consegue lembrar, pelo menos memorizar. Se quiser deixar também, fique à vontade. Nosso escritório, a gente tem um Instagram, Souza Cita Advogados, que vocês conseguem lá ter um conteúdo bastante atualizado, com bastante frequência. A gente está sempre postando lá, atualizando as coisas que envolvem condomínio, envolvem a parte de direito imobiliário. E meu Instagram é joaopedrocita.dv. Ana? Na verdade, nós temos a nossa conta do Instagram, né, que é o Souza Cita Advogados. Como o João falou, tem muita informação bacana lá, a gente está sempre publicando muita coisa,
muita coisa mesmo. Informativa, que quem toda quiser semana adentrar. tem informação, toda semana tem lá publicações. E tem o nosso site também, né, que é o www.souzicitaadvogados.com.br, que também lá tem muita publicação bacana que as mesmas coisas que publicam no Instagram também publica lá no site. Então, quem quiser acessar vai ter contato. Tem um conteúdo lá conteúdo informativo. bacana, né? Que a gente sempre está preocupado em estar disponibilizando, orientando, né? Informação é sempre nunca é demais. E é sempre bem-vinda, né? É verdade. Então, ficamos por aqui. Fiquem atentos ao segundo episódio. Até mais.